Queridos amigos, estamos aqui e nós vamos para uma outra receita deliciosa da nossa culinária brasileira, que é, na verdade, um canudinho recheado, é um canudinho de pão de leite recheado com creme de confeiteiro, tá bom? Na verdade, a gente já mostrou aqui uma receita de pão de leite, é a mesma coisa, os mesmos ingredientes, o mesmo modo de fazer. Acontece que a gente vai ter que fazer um canudo para que a gente possa rechear esse canudo. Então, como que a gente vai fazer esse canudo? Existem umas formas próprias, porém, a gente aqui não achou a forma própria e você pode improvisar como eu improvisei aqui, ó. Nós temos aqui um canudo feito com papel alumínio, tá bom? Qual que vai ser a função desse cone aqui? A gente vai enrolar a massa do pão de leite em volta e nós vamos assá-la desse jeito. Depois de assada, a gente vai tirar a forma, né, o papel alumínio, e vai ficar o cone. Esse cone a gente vai rechear com um creme de confeiteiro maravilhoso. Esse creme de confeiteiro, lembrando, pode ser feito para sonho, pode ser feito para outras preparações, tá bom? Mas aqui nós vamos rechear o nosso cone de pão de leite. Então, para essa receita, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo. As quantidades, pessoal, tá aí no livro que vocês têm, tá bom? Eu só vou citar os ingredientes, mas as quantidades estão aí com vocês, vocês vão poder ver facilmente. Farinha de trigo, açúcar, leite em pó, sal, 2 ovos, fermento biológico seco, tá bom? Margarina e melhorador. Eu sempre digo que o melhorador ele serve para, obviamente, melhorar a farinha, tá bom? Ela ajuda na formação do glúten, ela ajuda no fortalecimento dessa farinha. É muito fácil de encontrar. Vocês no supermercado, vocês vão encontrar como pão certo ou mais pão. É um sachêzinho, é um envelopinho, tá bom? Chamado melhorador. Agora, professor Bruno, eu não achei, eu estou aqui, procurei, não achei. Não tem problema, tá bom? Isso aqui é só para ele realmente dar uma força maior para a farinha. Mas, ó, se não tiver, o pão vai dar certo do mesmo jeito. Tudo bem? Então, agora, na sequência da mistura aqui, eu sempre costumo lembrar que a gente sempre deixa o ingrediente gorduroso, o ingrediente graxo, para o final, tá? No caso aqui, a nossa margarina, a gente vai colocar ela no final e o sal também a gente vai colocar no final. Então, primeiro a gente coloca os secos, tá bom? Aqui dentro, a gente mistura os secos e aí a gente vai entrando com os úmidos, que é o ovo, a água. Depois que ela já tiver úmida essa massa, a gente entra com a parte gordurosa e com o sal, tá bom? A gente vai misturar e eu mostro para vocês. Pessoal, aqui nós estamos misturando aqui para a gente fazer o nosso canudinho de pão de leite recheado. Então, primeira coisa, eu coloquei os secos aqui, né? Coloquei os secos e agora a gente vai começar a entrar com a parte úmida da receita, tá bom? Ó, queridos, agora nós vamos começar com a água. A água, por via de regra, pessoal, a gente costuma trabalhar com porcentagem de umidade. O que significa isso? É o bicho de 7 cabeças, pelo amor de Deus. Não. Acontece que nós temos aqui 500 gramas de farinha, tá? Farinha de trigo. Se eu usar 250 gramas de água, eu vou estar hidratando a massa em 50%, ou seja, 500 de farinha, 250 de água, 50%. Porém, isso é relativo, pessoal, é relativo. A panificação é uma ciência que não é exata, ela é uma ciência relativa. Por quê? Porque se um dia está chovendo faz uma semana e você coloca os 250 ml de água, a massa vai ficar mole. Por quê? Porque o ambiente está úmido, o ar está úmido e a farinha acaba absorvendo essa umidade do ar, então fica mole a massa. Se está um tempo seco, 3 meses que não chove, eu vou usar os mesmos 250 e a massa vai ficar como?
precisando de água. Então, vai muito do olho do cozinheiro aqui. Aqui nós temos 50% de água, tá? Aqui tem 500 gramas, aqui tem 250. Eu não costumo colocar tudo de uma vez. Por quê? Porque se passar do ponto, não tem como eu tirar a água. Eu prefiro ir colocando aos poucos a água, tá bom? Então, ó, eu vou colocar a água aqui, ó, um tanto, vou deixar aqui um outro tanto. Vou colocar os ovos, tá bom? Ó. E vou dar uma primeira misturada nisso daqui, ó, nesse cara aqui, tá bom? Para quê? Para que a nossa farinha se hidrate, tá bom? Ela tem que hidratar para que a gente possa entrar com o ingrediente graxo, tá? Com a gordura, que aqui nós estamos usando margarina, mas existem muitos pães que usam banha de porco, que usa azeite de oliva, que usa margarina, tá bom? Então, mas para que a gente integre essa gordura, a massa tem que estar umedecida, que é o que a gente chama de hidrólise, tá? Hidrólise é a hidratação. Aqui, ó, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou ter que pôr os 250 ml de água mesmo, tá bom? Mas é sempre bom a gente pôr aos poucos. Pessoal, quero lembrar uma coisa a vocês. Vocês sabem que desde que o mundo é mundo, todos nós chegamos até aqui sovando pão na mão, no braço, tá? Então, nossas avós, nossos antepassados, que assavam o pão no forno a lenha, tudo, todos nós sovamos no braço. Hoje em dia, nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, eu posso sovar essa massa na batedeira? Posso. Só que essa batedeira, ela tem que ser uma batedeira que comporte bater uma massa. Por quê? Porque se você tiver, preste atenção nisso que eu vou te falar, para que você não fale, aquele professor gordo lá me deu um prejuízo. Preste atenção, se você tiver uma batedeira que está meio capenga aí, não vai tentar bater a massa nela não. Por quê? Porque a massa é muito pesada, você pode quebrar a sua batedeira. Eu tenho aqui uma batedeira, não é da melhor não, tá? Mas ela é pesada, tá? Então ela acaba aguentando um pouco mais. Ela não é profissional, mas ela acaba aguentando bater pelo menos 500 gramas de farinha, né? Ou seja, 500 gramas de farinha, mas eu pus mais 250, já temos aqui uma mistura de pelo menos 800 gramas. Então, eu vou lançar mão desse artifício, tá bom? Então, ó, eu vou transferir a massa para o bol da batedeira, tá? Aí você vai falar assim, pô, mas justo você, professor, forte desse jeito, para não falar gordo, forte desse jeito, não vai bater na mão? Não, vou bater na batedeira, tá certo? Então aqui, ó, eu pus tudo aqui. Lembrem, pessoal, que eu não coloquei nem o sal e nem a gordura, tá? Eu ainda vou hidratar essa massa na batedeira. Depois eu mostro para vocês como é que vai ficar, tá bom? Massa na batedeira, vamos lá dar uma de preguiçoso. Então, ó, eu começo na velocidade 1 aqui, tá bom? Até para não estressar muito a batedeira, tá? Queridos, massa está batendo aqui e eu queria explicar um ponto muito importante para vocês. Eu tenho certeza que vocês alguma vez já escutou alguém falando assim, eu não tenho mão boa para pão, meu pão dá errado, meu pão fica muito duro. De fato, se você não tiver o domínio sobre algumas variáveis do pão, o pão realmente costuma dar errado. Então, para que a gente, para que você possa entender isso, eu estou batendo aqui a massa. Para quê? Quando
A água hidrata a farinha, ela se transforma, as proteínas ali da farinha, ela tem uma reação química chamada hidrólise, que ela produz o glúten. Por que o glúten é tão importante no pão? E vocês falam, pão sem glúten, glúten faz mal, tá? Na verdade, o glúten, ele é responsável pela elasticidade do pão, tá? Presta atenção que isso é importante. Por que é importante a elasticidade do pão? Porque a gente põe o fermento na massa, o fermento se alimenta de açúcares, os açúcares expelem o gás carbônico e a massa cresce. O pão cresce, fica bonito. Se eu não desenvolver esse glúten, ou seja, se eu sovar o pão pouco, ou seja, eu sovei só com a consciência, achei que tá bom, mas não tá bom. O glúten não desenvolveu, o pão não cresce e você fala, meu pão deu errado. Toda vez que eu vou fazer o pão dá errado. Então, para que isso não aconteça, você tem que sovar de maneira eficiente o pão, tá bom? Então, quando você achar que tá bom, pode sovar mais ainda, tá bom? Por quê? Porque depois que ele tiver elástico, o pão vai crescer, vai ficar bonito, vai assar e vai ficar lindo, tá bom? Então, respeite a hidratação, a sova e a fermentação do pão, tá bom? Vamos ver aqui nossa massa aqui como é que já tá, ó. Ó, ela já tá quase boa. Por quê? Porque é uma sova mecânica da máquina, então ela faz um serviço pesado, né? Agora que ela já está aqui, eu vou adicionar o sal e a manteiga. Lembra que eu falei que tem que ficar por último? Então agora eu vou pôr o sal e vou pôr também a margarina, tá? Por quê? Porque agora o pão já hidratou, o grão do trigo já hidratou e agora ele vai absorver essa gordura. Então é agora que era a hora de entrar mesmo, tá bom? Queridos, nossa massa já foi batida, tá? Agora nós vamos fazer os nossos canudinhos de pão de leite recheado com creme de confeiteiro, tá bom? Então a gente vai pôr ela aqui na mesa e vamos começar a modelar. Tá aqui, já foi batida, tá ótimo, já tá numa textura muito boa. O que a gente vai fazer agora? Vou dar uma enfarinhada aqui. E ó, eu vou cortar ela aqui, por quê? Porque eu vou querer fazer uma tira com ela aqui, ó. Agora é hora de brincar de massinha. Lembra da infância aqui? Inclusive, se você tiver alguma criança aí, pode chamá-la, que agora é a parte lúdica do negócio aqui, ó. A intenção é fazer cobrinhas, pessoal. Tá? E agora eu vou fazer com essas cobrinhas aqui, ó. Essa pra cá. A intenção agora é fazer com essa cobrinha um canudinho. Você vai falar, mas como? Lembra que eu tinha falado para vocês no começo sobre o nosso improviso de um canudinho aqui, ó, de papel alumínio? Na verdade, em grandes centros encontra uma forma dessa que é feita de inox, tá bom? Aí você unta ele e enrola essa massa no canudo. Como nós aqui não encontramos, a gente fez esse improviso aqui com papel alumínio, tá bom? Então vamos ver. Eu untei com manteiga e enfarinhei, tá bom? Para que ele não grude. Então eu vou vir aqui, ó, da ponta do canudo, ó,
E venho vindo aqui, ó. Ah, eu preciso colocar justinho um do lado do outro? Não, porque ele vai crescer, tá bom? Então, ó, chegou aqui, emendei, tá bom? Então ele, ó, ele ficou assim, tá? Ó. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar numa forma aqui, ó, e vamos esperar ele crescer, tá? Antes da gente assar. Então, lembrando, ele vai crescer e a gente vai colocar ele no forno com o canudo e tudo, tá bom? Só depois de assado a gente vai tirar o canudo e depois vai rechear. Tudo bem? Queridos, tá aqui os nossos canudinhos de pão de leite a serem recheados depois, tá bom? Então, a gente precisa assá-los para depois rechear. Então, antes ele já cresceu, ó, se você ver, ele já fechou todo. A gente vai dar uma pincelada aqui numa... Aqui é um ovo inteiro, tá bom? Não é só a gema nem só a clara, é o ovo inteiro, tá? Só para que ele fique mais douradinho aqui, ó, tá? Que ele fique mais apetitoso aqui, ó. Ó. Tá? Ó, sem segredo, tá bom? Que nós vamos levar ele num forno pré-aquecido a 190 graus. Queridos, olha aqui, lembra dos nossos canudos aqui, ó? Ele já passou pelo processo de fermentação. Então a gente enrolou eles, tá? Ele cresceu e praticamente fechou, tá? Todo o canudo e agora a gente vai assar. A hora que tirar é só rechear, tá bom? Vamos pro forno. Chegamos ao momento de fazer o recheio do nosso canudinho de pão de leite, tá? O recheio, ele é um creme de confeiteiro básico, tá bom? O creme de confeiteiro básico, ele leva gemas, amido, açúcar, leite e uma essência de baunilha, tá bom? Então, como que a gente faz? Esse creme de confeiteiro, ele é feito em duas etapas, tá? Primeira etapa, a gente mistura ele aqui a frio e depois a gente chega ele no fogo, tá? Então, para começar, a gente precisa aquecer o leite. Então, eu vou colocar aqui 500 ml de leite, tá? E o açúcar, tá bom? Eu não vou colocar a baunilha agora, por quê? Essa baunilha, ela é uma essência de baunilha, tá? Ela não é a baunilha propriamente dita, ela é uma essência de baunilha. E como toda essência, ela perde o seu poder. Então, se eu colocar essa essência de baunilha agora no início da preparação, ela vai perder pelo menos de 30% a 40% do seu cheiro, do seu perfume, tá bom? Então, eu deixo sempre para colocar no final. Este açúcar com o leite vai para o fogão, porque ele tem que ferver e a gente tem que fazer uma temperagem das nossas gemas, tá? O que quer dizer essa temperagem? Eu tenho que dar uma pré-cozida nessa gema, tá bom? Então, como que a gente vai fazer essa temperagem? Então, a gente vai aquecer o leite, tá bom? Vou pôr o leite aqui que a gente vai aquecer e as nossas gemas, elas estão aqui. Porém, todo aquele cheiro de gema indesejável, tem pessoas que sentem mais esse cheiro, tem pessoas que sentem menos. Eu, por exemplo, só consigo sentir quando está gritante mesmo o cheiro de gema, tá? Mas tem pessoas que são muito sensíveis. Então, para que isso não aconteça, a gente costuma peneirar as gemas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou colocá-las aqui, ó, numa peneira, tá? E essa peneira aqui, eu só vou dar uma chacoalhadinha nela e ela vai cair, ó. O que ela vai cair? Ela só vai cair a gema mesmo. A película, que é aonde está todo o cheiro da gema, ela vai permanecer em cima da peneira, tá? Aí existem pessoas que fazem o erro, que cometem o erro
de passar a colher aqui em cima. Ora, se eu passar essa colher aqui, a película da gema vai passar também. Então eu não posso passar essa colher aqui, eu só tenho que dar uma chacoalhada aqui. Porém, pessoal, é verdade também que aqui em cima fica um pouco de gema também, tá? Por quê? Porque ela tá aqui. Se vocês acharem que o que ficou aqui em cima da peneira é muita gema, você pode colocar uma gema a mais para peneirar, tá bom? Ah, eu preciso de 2 gemas. Aí eu vou peneirar, eu acabo tendo uma gema e meia. Ah, é pouco? Pode pôr mais uma, tá bom? Então aqui, ó, não é o nosso caso, tá? Eu vou colocar ela aqui, tá? E aqui, nessa gema pura, o que a gente vai pôr? A gente vai colocar o amido, tá bom? Porque esse amido vai ser responsável por dar uma engrossada no nosso creme de confeiteiro. E eu vou homogeneizar isso daqui, essa mistura, ó. Então eu venho vindo aqui. Enquanto isso, o nosso leite tá lá no fogo, tá? Na verdade, nem foi pro fogo ainda, viu, pessoal? Aqui também a gente não é uma super, assim, super cozinha. A gente está misturando aqui e a gente vai lá esquentar o leite. Para quê? Para depois a gente misturar aqui. Aí vocês vão falar, mas por que você já não põe isso lá direto no leite? Por quê? Porque se eu colocar isso aqui, a chance de empelotar é brutal. Então, para que a gente minimize essa chance de empelotar, a gente vai fazer o processo de temperagem que eu já vou mostrar para vocês com o leite quente. Depois eu vou pôr a baunilha, tá bom? Queridos, agora nós vamos fazer o processo de temperagem. Lembra que eu misturei aqui, ó, a gema com o nosso amido? Por que o processo de temperagem? O processo de temperagem é um processo de pré-cozimento. Então, eu vou pegar o leite bem quente e vou colocar aos poucos aqui para ir diluindo essa mistura aqui. Então, ó, veja bem, eu vou pôr um pouquinho, ó, bem pouquinho, e misturo isso daqui, ó, misturo, tá? Para que não tenha grumos, não tenha nada, ó. Então, põe mais um pouco, tá? Por quê? Porque se eu fosse colocar isso aqui direto no leite quente, ele ia formar grumos, ele não ia ter esse pré-cozimento e essa pré-diluição dele aqui, ó, tá bom? Então, esse é o processo de temperagem, tá bom? Agora, eu não preciso nem terminar o restante do leite aqui, porque eu sei que já diluiu, tá? Eu posso ir direto para a panela. Eu vou pôr aqui só para a gente ir direto para a panela. Mas aqui já tá bom, tá bom? Vou lá para a panela e lá, quando estiver quase terminando, eu coloco a baunilha. Se você perceber, se você tivesse aqui batendo, você ia ver que só de colocar o leite quente aqui em cima da gema e do amido, ele já deu uma engrossadinha. Agora no fogo é rapidão. Queridos, aqui, lembra do nosso processo de temperagem? Agora nós vamos finalizar a cocção desse creme de confeiteiro aqui na panela, tá? No fogo. Então eu vou deixar aqui e aqui a gente vem mexendo. Neste momento é que eu entro com a nossa essência de baunilha, tá bom? Eu vou pôr aqui um pouco, ó. Aqui eu também quero quebrar um outro paradigma aí de vocês. As pessoas que vão colocar essência de baunilha, põe assim, aí você coloca 3 gotas, 4 gotas ou 5 gotas? Cara, 4 gotas, 5 gotas de essência não dá para nada. Se fosse a baunilha realmente, tá? Poderia ser uma quantidade pequena, mas aqui não tenha medo não, tá bom? Não tô falando para você colocar 100 ml de essência, tá? Mas pode pôr aqui, sei lá, uns 10 ml, 15 ml, tá bom? Para quê? Para que tenha gosto de baunilha, tá? Aqui, ó, a gente tá mexendo e daqui a pouco ele vai engrossar por conta
do amido que a gente pôs. Olha aqui que lindo, ó. Engrossou, ó. Beleza? Ó. Tá lindo, hein? Inclusive a cor tá linda, ó. Pra mim, já deu aqui, ó. Tá? Ó. Ó, bem amarelinho. Pronto. Lembrando, pessoal, que a hora que ele esfriar, ele ainda fica um pouco mais firme. Então agora eu vou desligar e vou acondicionar esse creme de confeiteiro até ele ser usado. Como que nós vamos acondicionar? Ele não pode ter contato com o ar, em hipótese alguma. Mas como que nós vamos? Tem jeito. Eu vou colocar ele numa travessa e vou cobrir com filme plástico, mas eu não vou cobrir a travessa com filme plástico. Eu vou colocar o filme plástico em contato com o creme de confeiteiro para que ele não tenha contato com o ar. Olha, o creme de confeiteiro, ele não pode ser guardado, por exemplo, eu vou pôr ele aqui no prato, ó, tá? Pra gente usá-lo posteriormente, tá? Porque a gente vai rechear o canudinho de pão de leite. Se eu passar um filme plástico aqui em volta, aqui dentro ele vai ter contato com o ar. E aonde ele tiver contato com o ar, ele vai criar uma película, e essa película, ela endurece, e quando a pessoa vai comer, ela sente uma natinha. Na verdade, é essa película que endureceu. Então, como que a gente faz para guardar creme de confeiteiro? Pode ser um filme plástico, eu estou usando um saquinho descartável aqui, ó. Eu vou pôr ele aqui em cima e vou apertar ele aqui, ó. Ó, para quê? Para que o saquinho fique totalmente em contato com o creme, para que não haja nenhum espaço de ar para que ele possa criar a película, tá? Assim a gente pode deixar ele fora da geladeira, na geladeira, porque ele não vai criar, porque ele não tem um ar entre ele e a atmosfera, tá? Tem isso aqui. É assim que é a maneira correta de guardar. Posteriormente, a gente vai, depois que ele esfriar, a gente vai pegar um saco de confeitar, a gente vai colocar um bico aqui, vamos abrir, pôr o creme de confeiteiro e a gente vai rechear o nosso canudinho de pão de leite, ok? Vamos deixar esfriar. Chegou a hora de finalizarmos os nossos canudinhos de pão de leite, tá? Aqui nós temos o creme de confeiteiro e aqui nós temos o saco de confeitar que nós vamos colocar ele aqui. Então, lembra, pessoal, que eu cobri aqui para não ficar aquela película. Então, agora vamos tirar ele daqui, ó, tá? Se você não for usar tudo, você cobre de novo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Ó, lembrando, turma, que a gente não vai pôr tudo que a gente for usar, saco de confeiteiro, não põe o recheio até aqui não, porque senão como que você vai apertar, vai cair tudo, vai sujar tudo sua mão. Então, ó, parcimônia, coloca ele aqui na metade e enrole, ó, enrole, tá? Por quê? Porque, na verdade, o movimento que você vai fazer não é assim. Você só vai fazer o movimento com esses 3 dedos aqui, ó. É como se fosse ordenhar uma vaca. Não sei, não é todo mundo que já teve essa experiência na vida, mas é a mesma coisa aqui. Eu segurei o saco de confeitar, eu só vou apertar aqui, ó, tá? Então não preciso fazer aquela força, é só aqui, ó, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Fechei aqui. Vou fazer um corte, não precisa fazer um arrombo aqui, tá? Vamos fazer aqui, ó, tá bom? E aí, ó, olha só como que eu trabalho aqui, ó, você só aperta aqui, ele vem, ó, tá? A gente vai pegar os nossos canudinhos de pão de leite e vamos lá, ó, eu vou pôr lá dentro, ó. Aí você vai me falar, pô, mas você não vai pôr um bico de confeitar?
Não, porque aqui vocês já vão entender já. Ó, enche ele aqui, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Aí eu vou encher o outro, ó. Desde lá de baixo, vem subindo, ó, tá bom? Ó. Opa. E a mesma coisa com esse aqui, ó. Desde lá de baixo, ó. Aí, quando chegar aqui, pessoal, eu posso vir pra cá, ó, e apertar aqui de novo, ó. Tá? Ó. E agora, como que vai ser o nosso acabamento para esse canudinho? Aqui eu tenho coco ralado queimado, tá? Tem um coco ralado comum, esse é um coco queimado ralado, tá? Eu venho aqui, ó. Tá? E enfeito aqui o nosso prato, ó. Beleza? Ó, os nossos canudinhos de pão de leite recheados com creme de confeiteiro. É ou não é uma delícia? Beleza? Vamos provar? Vamos ver como é que tá isso aqui, ó. Ó, vamos lá, a hora da gordice, hein? Ó. Fantástico. Façam, vocês vão amar. Tchau.